Senhoras e senhores, boa noite. Boa Solicito noite. o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Foi conversar com o homem lá para dentro. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes, neste momento, no plenário, 7 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Ata da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis. Ata número 017/2017. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, às 18 horas e 30 minutos, nessa cidade de comarca de Alpinópolis, estado de Minas Gerais, no prédio da Câmara Municipal, no plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis, sob presidência do vereador José Acácio Vilela. Pequeno expediente. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso de Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Antônio Carlos da Silva e Paulina Desidéria Cândido e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Com a presença de 9 vereadores, no termo do artigo 124, parágrafo 1º do vigente regimento interno, declarou aberta a reunião. A ata número 016/2017 da reunião ordinária foi lida. O vereador Guilherme Vilela de Lima solicitou a correção na ata, esclarecendo que o prefeito estava ciente, sim, dos R$2 milhões, que foi um equívoco dele, que quando o senhor presidente disse em 5 milhões e 2 milhões, entendeu que seria 5.200. Expediente, artigo 125, oriundos do prefeito sem matéria, oriundos diversos, ofício encaminhado pelo Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Apresentado pelos vereadores, requerimento dos membros da Comissão Especial de Inquérito, encaminhado ao presidente da Câmara, solicitando autorização para que sejam exibidos alguns vídeos que embasaram os trabalhos da comissão. Requerimento do vereador Guilherme Vilela de Lima, solicitando que não seja incluída na pauta, reunião e votação referente aos autos da Comissão Especial de Inquérito, pois realizou um pedido de vista para fazer um relatório apartado. Requerimento dos vereadores Mauro Celso de Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, encaminhando ao prefeito para que este preste informações, esclarecendo-se no mandato anterior, 2013 a 2016, as empresas, abre aspas, Zé da Loja Limitada, fecha aspas, e, abre aspas, Zé da Loja Filhos Limitada, fecha aspas, mantiveram relação comercial com a Prefeitura e se as referidas empresas mantêm relações comerciais atualmente com o município. Grande expediente, pronunciamento grande expediente, tribuna livre, sem inscrição, momento da presidência, artigo 130, o presidente da Câmara, José Acácio Vilela, indicou o vereador Mauro Celso de Souza Santos como representante do Conselho Municipal de Turismo. O presidente leu o requerimento feito pelo vereador Antônio Carlos da Silva e explicou que na última reunião foi constatado a ordem do dia da próxima reunião, que seria a leitura do relatório final da CEI. Portanto, restou indeferido o requerimento do vereador. Deferiu o requerimento feito pelos vereadores Mauro Celso de Souza Santos e Rafael Henrique da Silva Freire. Diz que daria sequência à leitura do relatório final da CEI, que investigou o esgotamento sanitário de Alpinópolis, fruto de uma denúncia oferecida pelo PSOL, e parabenizou o partido. Falou que a CEI foi aberta, que esteve presente em todas as reuniões e, por isso, tem conhecimento de todos os depoimentos. Parabenizou os vereadores membros da comissão pelo trabalho desenvolvido. Ressaltou que não tinha nas mãos a cópia do relatório da CEI, sendo que este estava na posse somente do relator,
e que, após a leitura, todos os vereadores terão direito a uma cópia do relatório. Ordem do dia, artigo 131 do Regimento Interno, leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que investigou os serviços prestados pela comissão relativo ao esgotamento sanitário em Alpinópolis. O vereador relator da SEI, Rafael Henrique da Silva, procedeu à explicação do vídeo que foi exibido no telão, que fez referência à denúncia inicial ofertada pelo PSOL. Em seguida, o relator realizou a leitura da integralidade do relatório final. Após a leitura, o senhor presidente José Acácio Vilela abriu a palavra aos vereadores, aos senhores vereadores e senhoras vereadores, para suas considerações em relação ao relatório. O presidente da Câmara lembrou que foi enviado à promotora de justiça um ofício convidando a mesma para participar da presente reunião. Porém, ela não esteve presente nem mandou nenhum representante. Na discussão, o vereador Guilherme justificou seu voto contra o relatório final da SEI, dizendo que trabalhou nesta comissão, que acredita que a promotora deva realmente investigar para que o melhor seja feito, mas que achou que a oposição estava fazendo politicagem devido ao fato de alguns requerimentos terem sido negados durante o processo, tentando obstruir a ele e aos demais vereadores da situação. Falou sobre a transcrição dos áudios, enfatizando que apenas constava o depoimento do ex-prefeito Júlio Batatinha, e reclamou pelo fato do presidente não ter autorizado a fazer um relatório à parte. O vereador Mauro Celso de Souza Santos rebateu o vereador Guilherme e disse que não faltava nenhum documento ao processo da SEI. Diz que é contraditória a fala do vereador, pois ele votou favorável a todos os requerimentos apresentados na comissão. E tudo o que foi decidido foi feito com a anuência do vereador Guilherme, e finalizou dizendo que jamais ocorreu politicagem dentro da referida comissão. O vereador Rafael Freire respondeu à fala do vereador Guilherme, informando que quem estava tentando obstruir o andamento da SEI seriam os vereadores da situação, e que ele, juntamente com os colegas de oposição, não achavam justo que a população esteja pagando caro por um serviço que não está sendo feito com diversas irregularidades. Disse que o vereador Guilherme é um engenheiro, seu pai é dono de uma lotérica e que foi inclusive funcionário da Coral, que quebrou e deixou muitos desempregados na cidade. Que eles, enquanto vereadores, receberam um bom salário. Que o senhor prefeito recebe R$15 mil por mês. Que o filho do senhor prefeito é dono de um supermercado. E que, por esta razão, justifica a condição que eles possuem de pagar os 90% da Copasa. Mas que esta não é a mesma realidade da mais metade da população de Alpinópolis. E isso ele tem certeza, pois inclusive não é a realidade de seus pais. Em relação ao fato do vereador Guilherme querer fazer um relatório à parte, esclareceu que isso não seria realmente possível, já que esta é uma obrigação do relator, e no caso o relator dessa comissão seria ele próprio, e a função do vereador Guilherme era ser secretário. Também explicou que os requerimentos que foram negados a ele e aos demais vereadores da situação foram negados, pois os pedidos não continham amparo regimental. Sobre haver apenas transcrição de depoimento do ex-prefeito Júlio nos áudios, esclareceu que quem deveria ter feito as transcrições dos áudios de todos os depoimentos era o próprio vereador Guilherme, já que sua função como secretário seria essa, mas que ele não esteve na Câmara nem um dia para fazer as transcrições, que acabaram sendo feitas pelo funcionário da Câmara. Esclareceu ainda que todos os depoimentos estão devidamente transcritos e, por fim, pediu ao colega que colocasse a mão na consciência antes de criticar, pois essa luta deveria ser de todos, inclusive dele, pois várias irregularidades e crimes foram cometidos, precisam ser apurados pelo Ministério Público de Alpinópolis. A vereadora Paulina Desidéria Cândida disse que isso era tudo politicagem. Fez críticas ao vereador Rafael e enfatizou que está do lado do prefeito. Também ressaltou que, em relação à cobrança dos 90%, se a população quer algum conforto, tem que pagar por isso. Disse que, quando problemas no esgoto são encontrados, o correto é ir direto até a Copasa para reclamar. A vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges confrontou o vereador Guilherme pelo fato do colega ter dito que o processo se tratava de politicagem, lembrando que está na Câmara para representar a população e que o ex-prefeito deixou uma herança maldita para a cidade, que é esse contrato com a Copasa, com duração de 30 anos. Parabenizou a comissão e ao PSOL, partido que encaminhou as denúncias, e disse que repudia a atitude do ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, e que espera vê-lo condenado por ato de improbidade administrativa e que espera por justiça.
A vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento parabenizou os membros da comissão, lembrando que esta foi a primeira comissão a ser finalizada no Legislativo. Parabenizou também o PSOL por ter encaminhado a denúncia à Câmara e foi enfática ao dizer que a politicagem é o que está sendo feito pelo ex-prefeito e seus apoiadores durante a campanha eleitoral, que subiram nos palanques e mentiram dizendo que a população não teria que pagar a taxa de 90%. O presidente da Câmara acompanhou a colega Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, dizendo que a situação tentou iludir o povo nas eleições, dizendo que não seria cobrada a taxa de 90%. Esclareceu que o ex-prefeito Júlio Batatinha tinha total consciência que a cobrança iria acontecer e que todos os vereadores da época sabiam do contrato firmado com a Copasa. Fez menção a uma reunião sob a proposta da autarquia que propunha cobrar uma taxa de 60% e reiterou que também foi contra, pois achava que o valor era muito alto e a população não tinha condições de pagar. Parabenizou os membros da comissão, as vereadoras Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, que juntamente com ele acataram a denúncia do PSOL e levaram para o plenário, onde posteriormente foi criada a SEI. Disse que, pelo que foi esclarecido no relatório final, nota-se que realmente há irregularidades. Encerrou sua fala dizendo um pedido ao prefeito para que revogasse essa lei que permitiu a concessão à Copasa, pois seria essa a melhor solução a ser tomada neste momento, que a população não está dando conta de pagar as referidas contas. Por fim, o presidente José Acácio Vilela determinou que, tendo em vista que a comissão apresentou parecer favorável ao relatório final, que este fosse encaminhado ao Ministério Público Estadual, devidamente acompanhado da cópia integral do processo administrativo. Determinou ainda que fosse enviada uma cópia ao prefeito para que, caso queira, tome as providências que julgar necessário. Explicação pessoal sem matéria, ordem do dia 29/5/2017. Apreciação do veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei 003/2017, de autoria do vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Encerramento, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, fiz essa ata que, uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e os vereadores que se interessarem. Secretário, eu peço que conste em ata que eu estava na sala resolvendo umas coisas com o provedor do hospital. Muito obrigada. Ok, vereadora. Constatada a presença da vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Coloco a ata em discussão. Presidente, eu peço a palavra, porque eu falei que era do lado do prefeito, sou do lado do prefeito, igual eu falei, e do lado do povo. Falei os dois lados, não falei só de um lado. Porque para a gente ajudar o povo vai pedir a gente aonde que eu tenho que ir, no prefeito. Então não constou que está ali só que eu estou do lado do prefeito, do lado do prefeito e do lado do povo. Eu peço, senhor secretário, que conste na próxima ata, se puder retificar até nessa reunião ainda, na próxima reunião, conste as palavras da vereadora Dona Paulina, que ela se refere. Obrigado. Senhor presidente, também peço a palavra. Só queria que, se possível, acrescentar, quando eu disse que fiz um requerimento no dia 28 de abril, pedindo cópia do processo de capa a capa, e eu só obtive a partir do dia 19 de maio. É só essa parte também, se possível, constar em ata também. Eu peço, senhor secretário, que conste também na ata as palavras do vereador Rafael. Guilherme. Do vereador Guilherme. Ok. Ofício recebido. A ata está em votação. A ata está aprovada. Ofício recebido em 25 de maio de 2017. Assunto: prestação de contas. Excelentíssimo senhor, tendo em vista o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência e a Comissão de Finanças dessa Casa Legislativa que proceda à convocação dos nobres edis para a realização de uma reunião extraordinária nesta Casa de Leis, em audiência pública no dia 31/5/2017, às
13 horas, para a apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2017, com a presença do contador da Planege. Sem mais para o momento, subscrevo-me com protesto de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município. Requerimento. Antônio Carlos da Silva, vereador desta Casa, venho requerer informações sobre a pauta da reunião desta data, tendo em vista que, ao contrário do disposto do artigo 138 do Regimento Interno desta Câmara, até o momento não fomos informados da ordem do dia. Alpinópolis, 29 de maio de 2017, Antônio Carlos da Silva. No grande expediente estão inscritos os vereadores Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Antônio Carlos da Silva, Paulina Desidério Cândido, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, Mauro Celso de Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire. Como o vereador Joaquim não se encontra presente, eu peço que divida o tempo, né? Faça a divisão do tempo para 7, né? 7 vereadores. 8, 7. 7. Presidente mãe. Certo. 4, só uma coisinha. Cada vereador terá 4 minutos e meio. Senhor presidente, queria passar minha palavra para o vereador Guilherme. Sim. Com a palavra, o vereador Guilherme Vilela de Lima. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, ao público presente. Primeiramente, eu queria entrar num fato que até o vereador disse em seu Facebook que está sendo ameaçado, e eu acho que isso aí tem que trazer, sim, a público, que uma ameaça a um vereador, isso é muito grave. E tendo em vista que nós, vereadores de situação, já até protocolamos requerimento referente a momentos vividos dentro dessa casa, sobre discussões e até brigas, para evitar justamente isso. Porque quando um vereador é ameaçado, significa que todos os 9 são ameaçados, que a gente não sabe o que é a capacidade que pode acontecer dentro dessa casa. Porque eu acredito que o vereador, ele tem sim, além de dizer no seu Facebook, ele tem que mostrar para a gente e provar para a gente essa ameaça, porque eu acho que isso aí é um absurdo para a gente dentro dessa casa, que vem defender o povo. A gente precisa sim estar ciente de tudo que está acontecendo dentro dessa casa, para que juntos possamos lutar pela ordem dessa casa. O vereador tem que, se possível, apresentar até um BO, um boletim, que eu acho que tem que mostrar os nomes dessas pessoas, porque tem que entrar e participar junto disso, porque eu acho que, infelizmente, a ameaça é uma coisa bem complicada, principalmente se tratando de um vereador. Outro fato importante que fica na escuridão, mas é importante a gente trazer a público também, é que os vereadores, tanto o vereador Mauro quanto o Rafael, entraram com mandado de segurança, querendo fazer da justiça um 10º vereador, na qual, por hora, o juiz negou a liminar, que se diz referente a um processo sobre a votação do senhor presidente. Em minha opinião, isso é uma tentativa de fazer com que o voto do presidente seja válido em votos de maioria absoluta, para aumentar salário de cargos de confiança, e pior para mim, é criar cargos prometidos em época de campanha. Porque os vereadores não postam que entraram com esse mandato também. E outro caso também, que eu até queria questionar também, que eu não sei o porquê nem para quê, foi citado até o nome do meu pai perante na reunião da CPI, do qual eu não entendi, muito menos porque foi citado o nome da Coral também. Então eu queria, se possível, que o vereador depois se explicasse melhor
sobre o fato que, aos meus ouvidos, e juntamente do meu pai, isso não soou bem, e eu queria essa explicação também. E perante essa gravidade toda, senhor presidente, eu gostaria que a gente tomasse providências reais e concretas perante tantas, que já é a segunda vez que o vereador traz essa casa sob motivos de ameaça. Então eu acredito que a gente tem sim que fazer alguma coisa, e não pode ser para depois, tem que ser de imediato, para que a gente possa ter mais segurança dentro dessa casa. Senhor presidente, devolvo a palavra. Respondendo as palavras do vereador, eu vou antecipar o meu momento. Já está em fase de licitação, porque não tem que ser para hoje, nem para amanhã. A gente tem que seguir, sim, as normas, a lei. Está aberto o processo de licitação. O nosso funcionário Moisés sabe disso. Hoje, inclusive, a gente queria contratar segurança para esta casa, porque realmente dizem por aí que tinha pessoa armada dentro dessa casa. Eu não vi, eu não sei, mas tomei conhecimento lá fora que tinha. Então, poderia até antes, né, lá em janeiro, fevereiro, está acontecendo alguma coisa aqui, mas nesse sentido não. A gente via às vezes palavras, termos, né, que as pessoas às vezes estavam usando até termos inadequados, mas esse tipo não, a não ser aquela violência que teve aquela vez, né, uma briga ali envolvendo a vereadora Maísa com outras pessoas. Mas arma é pesado. Realmente, essa Câmara, infelizmente, e eu fico até muito chateado e até com vergonha disso, de saber que nós estamos chegando ao ponto agora de ter que contratar segurança para essa casa, que é um dinheiro que a gente poderia gastar, inclusive, com outras coisas. E aí, quando o vereador fala contratar pessoas devido ao problema de política, não. Nós precisamos funcionar o PROCON aqui nesta casa. E precisamos mesmo. E é urgente. Esse é urgente, porque eu sinto lá na minha casa as pessoas me procurarem devido a esse problema. As lojas, principalmente com relação à telefonia. Pessoas pagando fatura aí, sem ter necessidade. Então, seria um dinheiro que ia servir para isso. Mas eu tenho vergonha, muita vergonha, de estar acontecendo isso nessa casa, de termos que contratar. Creio que dentro de um mês, já passei para o pessoal da licitação, contratar uma empresa de segurança. Teremos aí 2 seguranças, inclusive, devido ao fato ocorrido, com o aparelho especial na portaria, para não deixar... Hein? O detector de metal, para não deixar pessoas entrar. Mas isso, eu fico muito triste, de ter que fazer isso, de estar acontecendo isso. Não sei o porquê, que está acontecendo isso de um mês para cá. Então, estou com muita vergonha da nossa Câmara chegar a esse ponto, numa cidade pequena como a nossa, e a gente vê cidades grandes aí, como Passos e outras, que não tem. Então, o que eu queria dizer no momento é isso. Eu passo a palavra para a vereadora Paulina Desidério Cândido. Se eu não me engano, é a segunda vez que ele é ameaçado, não é? Se eu não me engano, que ele traz à tona essa casa. É que eu saiba, é a primeira. É a segunda. É a segunda. Né? A vereadora Paulina, né, várias vezes, mas por palavras, né, verbais, né, mas não assim, dessa maneira. Também foi alvo, né, dona Paulina? E outra, eu passo a palavra à vereadora, dona Paulina. Eu quero já avisar, porque que ele disse, foi que eu estava desviando do assunto, não podia. Mas então, desviei um pouco, desviei. Porque o outro também, de vereador, desviou, também pude desviar. E agora hoje, então eu já estou com um assunto já para falar, porque o seu doutor Rafael, igual falou, que nós somos cacique, precisa tirar esses caciques daqui da Ventania, que tem que mudar a política. E então isso é uma coisa muito esquisita ficar falando isso, porque igual eu sei que ele subiu no palanque junto com o prefeito, ajudou o prefeito, apoiou o prefeito, foi chefe de gabinete dele e agora fica falando assim, perseguindo o prefeito, igual ele está perseguindo. Isso é uma coisa que é muito triste, isso aí. Lá fora o povo está cobrando eu, não, vai cobrar ele que está falando, não é eu, vai conversar com ele, que ele sabe por que é o motivo. Então é uma coisa, isso aí, para mim,
E o povo está indignado com isso que ele está falando, porque muita gente não gosta disso aí, porque a gente tem que ter mais um pouquinho de humanidade com o ser humano. E fala de lei e tudo. Não, eu sou cacique, tenho orgulho de ser dos caciques, sou do cacique, sou do povo, porque os caciques aqui na Ventania não vai acabar, porque tanto cacique, tanto que fala, porque que boniteza que os caciques deixou a Ventania, que estava no fundo do poço, e levantou a Ventania. Agora não sei por quê, e falar que muitas coisas para fazer, tá, por que não pega e vai até o prefeito? Porque eu, para mim, um vereador que fica só na internet, e mandando ofício para o prefeito, e ficando na rádio, igual fica aí falando que está fazendo, ainda falar que a gente, esse tempo atrás, falou que eu não quer me fazer ofício para me levar, fazer o projeto, não. Eu não sou de gastar papel, eu vou lá no prefeito e explico, porque a gente, para poder fazer as coisas, a gente tem que estar de bem com o prefeito, estar de bem com o povo. Como é que a gente quer, eu falo do prefeito, e como é que eu vou chegar lá no prefeito e fazer as coisas para mim e para o povo? O povo me pede, eu estou de bem com o povo, estou de bem com o prefeito e o outro, porque a internet não leva nada lá, a internet não vai andar, pouca gente que olha isso aí. Então, papel, em vez que eu estou esperando papel, hoje, se eu tenho que fazer um ofício para mandar para o prefeito, eu já fui lá, já passei tudo para ele, o que precisa fazer essa semana, para as coisas mais rápido. Então, eu acho, doutor Rafael, eu acho que isso aí é uma coisa, para mim, isso aí não é vereador, não. Sendo que eu não sei mesmo que eu não faço nada, e eu estou satisfeito com o meu serviço, que se eu não fizesse nada, eu não estaria aqui. Portanto, olha lá o bola esportivo lá, ó, o cacique, olha lá, igual você falou, olha lá, bola esportivo que era um ponto de droga, ponto de passarinho, que o senhor mesmo viu lá, José, como é que era. Olha hoje, lá o skate lá, campo, praça, muita coisa funcionando aqui no nosso lugar. Isso aí é a cidade limpa, graças a Deus. Então eu estou satisfeito e o povo está satisfeito. Porque tem muita gente, a gente fica até com vergonha disso aí. Eu tenho vergonha no lugar dele, ficar falando igual está falando. E outro que o povo falou, não estou entendendo mais nada, porque ele era junto com o prefeito. Agora está falando do prefeito, deixa ele para quê? E eu falei assim, vai perguntar para ele, que eu não tenho nada com a vida dele, eu tenho com a minha. Que o jeito de eu trabalhar é esse, aprendi desse jeito, e vai ser desse jeito, e eu defendo os caciques mesmo, porque os caciques conseguiu, graças a Deus, com o povo aí, ó, olha aí para ver como é que pôs a cidade já bem no eixo. Se está apartando alguma coisa, pode até apartar, porque nem Deus agradou todo mundo. E 4 anos não dá para fazer uma coisa que está destruída aí. Quantos anos atrás? Vamos 20 anos para poder pôr tudo na linha. E fez muita coisa o prefeito. E o seu Zé está dando seguimento no que o Júlio deixou. Isso aí é uma riqueza muito grande, que eu hoje estive lá, já fiquei sabendo de vários serviços que eu pedi para eles, que eles fizeram. Então, não, eu não vou brigar com o prefeito, eu não vou falar mal do prefeito, nem nada. Eu vou até o prefeito. Eu não... internet e essas coisas, não precisa. A gente tem que ir lá no prefeito, ter uma conversa amiga com o prefeito, para a gente conseguir as coisas. Se a gente tiver uma conversa amiga com o prefeito, como é que eu vou fazer as coisas para os outros, sendo que a pessoa está me pedrejando? Não, vou lá no prefeito. E eu sou cacique mesmo, sou cacique, sou do lado do povo, do lado do cacique, e próximo, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta, se Deus quiser, seu Zé. E devolvo a palavra, agradeço. Olha aí para o senhor ver, seu Zé. Obrigado, vereadora Paulina. É isso aí, ó, porque olha, você vê quanto tempo, olha você vê a parte de respeito. Acho que devia escutar o que a pessoa fala. É por isso que é uma vergonha essa Câmara, que o povo fala assim, não vou não, porque a maioria do povo de bem tem vontade de vir aqui e não vem, seu Zé. Olha para você ver o desrespeito. Isso é uma vergonha. Porque nas outras câmaras não tem essa vergonha igual está aqui, não. Com a palavra, a vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Senhor presidente, eu gostaria de passar o meu tempo para o vereador Rafael. Com a palavra, a vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas e o público aqui presente. Quando o nobre colega vereador Guilherme fala da segurança, cobrando, concordo com você, como teve outros vereadores também que estão cobrando. Só que, senhor presidente, eu estou assim, ó, com dó da sua pessoa que você está sentada nessa cadeira. Porque o tempo inteiro que eu fiquei nessa casa por 2 mandatos, não sofri 1/3 que o senhor está sofrendo nessa presidência. Mas o senhor está conduzindo muito bem os trabalhos, você está indo atrás, igual o senhor acabou de falar do processo de licitação, mas eu acho uma vergonha onde uma casa, para fazer leis, para pôr ordem
fica nessa bagunça. É vergonhoso. E começou, foi de uma época para cá, no mandato passado, né? Assim, eu não vou citar nomes, todo mundo sabe, a desordem que ficou com o ex-presidente quando trocou a presidência, quando o povo começa a manifestar, o povo não está satisfeito com a casa. Aqui, gente, está uma falta de respeito, um vereador com o outro. Somos adversário político, Guilherme? Eu sou sua adversária, sou adversária da vereadora Paulina, do vereador Pelota. Sou adversário nas coisas, não concordo com a opinião, mas a gente tem que colocar na cabeça adversários políticos, inimigo não. Do jeito que está acontecendo nessa casa, não vai chegar a lugar nenhum. E olha, pensa, analisa cada vereador, o povo depois dá a resposta nas urnas. Analisa, vamos trabalhar. Quando você falou que o presidente quer mudar porque tem compromisso político, isso, se tem, não foi passado para mim. Mas a política é assim: prefeito administra prefeitura, presidente administra Câmara. E essa coisa do PROCON é desde a minha época, foi votado, do jeito que foi votado. Se você pegar o projeto na época do Douglas Chita que ele pôs, foi uma aberração, uma verdadeira vergonha o salário que era dos advogados e dos funcionários, era 3 advogados para aumentar. Aí os vereadores na época não falou nada, votou porque o Douglas Chita pediu. Ainda bem que foi vetado, o prefeito viu a burrada que os próprios colegas dele, daqui da vereança, fez. Isso sim é politicagem. Agora, o que a gente quer colocar aqui é para ajudar o povo. Política sempre tem e sempre vai ter. Mas vou pedir para os colegas aqui, vamos respeitar um ou outro, porque não adianta em nada na vida, eu estou falando como pessoa, eu ir lá numa igreja fazer uma coisa e chegar aqui e pregar outra. Vamos respeitar um com o outro, porque nós fomos eleitos para defender povo, não é para defender partido. Muito obrigada, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Sandra. Com a palavra, o vereador Mauro Celso de Souza Santos. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas de bancada. Concordo aí com o que a vereadora Sandra falou. Eu acho que o momento que a gente vive hoje no nosso cenário político, no geral, principalmente das nossas lideranças maiores, eu acho que a gente vive um momento que a gente tem por obrigação, como representante da população da nossa cidade, de darmos as mãos e olharmos no mesmo horizonte, olharmos numa mesma linha e deixar a diferença. Eu acho que a questão política, ela é saudável, ela tem que existir, a divergência, a diferença de opinião, ela tem que existir, mas eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre. Eu acho, entre os vereadores, os membros dessa casa, e mais ainda, dos membros dessa casa para com o público presente e também do público presente para com os membros dessa casa. Então eu acho assim, triste nós perdermos para nós mesmos, e é o que a gente está vendo acontecer no nosso município hoje. Eu acho que no momento que a gente teria que estar de mãos dadas, essa casa mais a população da nossa cidade, nós estamos deixando isso sair por entre os dedos e não estamos sabendo usar a força que temos. Eu acho que a população tinha que saber tirar proveito dessa casa, da mesma maneira que essa casa tem que saber tirar proveito da prefeitura, na pessoa do seu Zé Gabriel, que é o prefeito, que é o representante do nosso município, e nós estamos deixando isso passar. Isso está saindo por entre os dedos, e é triste. Na reunião passada, quando o vereador Guilherme
às vezes fala até em tom de acusação, o vereador Guilherme, realmente houve uma suspeita, não estou discordando do senhor não, houve realmente uma suspeita de ter alguém armado dentro dessa casa, até pelo que aconteceu, e eu acho que a gente, como membro dessa casa, diante de uma suspeita, a gente tem sim que tomar as precauções cabidas. É a nossa obrigação, até porque o que acontece dentro dessa casa é responsabilidade, principalmente dessa mesa aqui, ó. Me desculpa, presidente, mas como membro dessa casa, na pessoa do presidente aqui, nós respondemos o que acontece. Se acontece uma agressão verbal, se acontece uma agressão física, se acontece um atentado por qualquer tipo de armamento, a responsabilidade é dessa casa, inclusive do senhor. Então, assim, eu acho que a preocupação é válida. Com tristeza, concordei com o presidente no meio da semana que tem que tomar uma providência com relação a isso, mas com muita tristeza no meu coração, porque eu acho assim, o dinheiro que vai ser gasto com isso poderia ter sido usado em outros meios, inclusive no PROCON, que o senhor que é contra, que o PROCON, com certeza, ele vai ser movido por um cargo, talvez até um cargo político que vai ser colocado dentro dessa casa. Mas o senhor não pode deixar de levar em consideração que o PROCON, que se a gente conseguir implantar nessa casa, vai atender a nossa população. Então, é um cargo que vai ser criado à disposição de 20 mil habitantes dentro do município, 20 mil ou mais, não sei precisar exatamente quantos mil habitantes hoje. Então, por exemplo, concordo com o senhor que deve haver a preocupação com a criação de cargos, mas antes da criação de cargos, tem que haver, a gente tem que ter a grandeza de saber analisar o que vai ser beneficiado com a criação desse cargo. Então, voltando ao assunto anterior, eu acho assim, estamos deixando passar a nossa oportunidade. Eu acho que a gente está no momento que, principalmente como representante do povo, a gente teria a obrigação de estar pregando o amor, de estar pregando a paz, de estar pregando o diálogo, a conversa, a união entre o nosso povo, e a gente está fazendo, não deixando, a gente está fazendo com que isso não aconteça por questões, às vezes, pessoais, políticas, que vem tomando aí os últimos acontecimentos dentro dessa casa. Sem mais, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, o vereador Rafael Henrique da Silva Freire. O vereador tem 9 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas de vereança. Boa noite ao público presente. Vereador, me permite um minutinho? Sim. Só queria colocar para o vereador Guilherme que os documentos solicitados pelo senhor estavam à disposição, foi deferida para o senhor desde o dia 2/5 na minha sala, no meu gabinete. Devolvo a palavra. Senhor presidente, vou iniciar minha fala atendendo aqui as perguntas do vereador Guilherme, e caso alguma pergunta fique sem resposta, vereador, eu gostaria que o senhor fizesse uma interpelação, porque foram tantas as perguntas e às vezes alguma vai me falhar aí a memória. Primeiramente, vereador, em relação à pergunta que você disse de ter citado seu pai, de ter citado a Coral, eu acredito que eu não falei nenhuma mentira. Primeiro, porque o seu pai foi funcionário da Coral. Segundo, porque a Coral quebrou e deixou muitos desempregados aqui em nosso município. Então, quando eu trouxe essa questão, e se você analisar todo o contexto da minha fala, o senhor vai perceber que eu nada mais estava fazendo do que uma comparação, uma ilustração do padrão de vida que talvez a tua família leve, em detrimento ao padrão de vida de mais da metade da população de Alpinópolis, que não é o mesmo. Ou seja, que a sua família, que o senhor, inclusive eu citei a minha condição de vida, citei exemplo dos meus pais, que são realidades completamente distintas, então que a sua condição de vida lhe permitia pagar esses 90%, e não é a realidade de mais da metade da população de Alpinópolis que não teria essa condição. Tanto é que não foi só a Coral que fechou as portas. Nós tivemos as pedreiras, por exemplo, que deu uma baixa geral na geração de empregos aqui em nosso município,
e que isso refletiu diretamente na economia, fazendo com que pais de famílias, com que várias pessoas do nosso município perdessem o seu emprego, perdessem o seu ganho, o seu sustento, e hoje se vê diante de uma taxa que não cabe no bolso da população. Pior ainda, por um serviço que não foi feito. Então eu não quis entrar em momento algum em mérito familiar, não foi isso. Se o senhor pegar o contexto da minha fala, o senhor vai ver e vai deixar muito bem claro, inclusive, mais à frente da minha fala, eu ainda disse que o senhor era de uma família muito boa, e que o senhor não merecia sofrer nas mãos desses coronéis o que o senhor está sofrendo, porque o senhor é um menino novo, o senhor é um menino estudado, o senhor tem capacidade para caminhar com as tuas próprias pernas aqui dentro. Então não tem necessidade de ficar obedecendo ordens de quem manda o senhor fazer ou não algo aqui dentro. O senhor pode caminhar por si próprio. Então eu acho que essa pergunta está bem esclarecida, está bem respondida, acredito eu. A outra pergunta em relação às ameaças. Foi a segunda vez que eu fui ameaçado, me senti ameaçado. Da primeira vez, eu, o vereador Mauro, nós fomos ao quartel, era meia-noite, registramos um boletim de ocorrência, está lá o boletim de ocorrência, se o senhor quiser cópia, depois eu posso oferecer para o senhor. Essa ameaça, inclusive, foi por escrita, relatei isso aqui em plenário. Na semana seguinte, a pessoa que fez a ameaça nos procurou, se retratou, pediu desculpas, disse que estava arrependida, ou seja, não foi uma invenção desse vereador, em nome da mãe dele, nos procurou para pedir desculpa. Quando foi na reunião passada, o senhor viu a situação que estava esse plenário, um senhor agredindo verbalmente uma mulher que estava acompanhando a reunião. Durante a minha fala, eu pedi para que esse senhor não se portasse dessa maneira, saíram, foram embora e voltaram no final, diante de um tumulto ali no fundo, diante de movimentações suspeitas, diante de relatos que não foi só o meu, que está documentado isso aí, inclusive relatado nas redes sociais. Não foi só o vereador Rafael que se viu diante de uma ameaça. O público que estava aqui, inclusive 2 pessoas, escreveu isso na rede social, que também foram ameaçados. Então, diante disso, o senhor presidente prontamente atendeu ao meu pedido, e eu acredito que é um pedido dos senhores vereadores, para que essa casa tenha uma segurança legislativa, até porque eu saí da reunião, fui obrigado a sair no final da reunião, sem alarde, sem alarmar para ninguém, porque eu tenho uma responsabilidade, um compromisso com o povo, inclusive com os senhores, porque se eu estava me sentindo ameaçado, eu estava também colocando em risco a vida dos senhores aqui, se de fato essa ameaça se consumasse. Então, para não atrapalhar a reunião, para não colocar em vida dos senhores, colocar em risco a vida dos senhores, da população, eu tive que sair pelos fundos da casa, porque por essa porta eu não conseguiria passar. Isso é triste, vereador. E por qual motivo? Porque o vereador Rafael Freire era relator da CEI do esgoto, a primeira CPI que não terminou em pizza em Alpinópolis. A primeira CPI na história de Alpinópolis que pediu punição aos culpados. Então está tudo relatado, está respondido as suas perguntas. Tem mais alguma que está faltando? Acredito que não. São essas. Agora, só para concluir, em relação à vereadora Paulina, eu acho que a senhora tem um fetiche, vereadora, está com um desejo muito grande de toda reunião chegar aqui e falar que eu fui cargo de confiança do ex-prefeito Júlio. Mas eu nunca escondi isso de ninguém. Eu fui, subi no palanque com ele, pedi voto para ele, porque eu acreditava que aquele era o projeto político que a nossa cidade precisava. E tem aí, olha, uma comparação. Quantos não votaram no senador Aécio Neves para presidente? Quantos não votaram
na senhora Dilma Rousseff para presidente, e que hoje tem uma opinião contrária no Lula, e que hoje tem uma opinião contrária, tem uma opinião diferente, porque um dia acreditou que aqueles políticos pudessem representar um projeto de uma política diferente, de uma política nova. Eu também acreditei, mas eu mudei de opinião. E na minha opinião, mando eu. Eu não preciso de ninguém falar para mim o que eu devo fazer ou deixar de fazer dentro dessa casa. Porque o meu voto compete a mim. Não é a senhora, não é o vereador Guilherme, não é ninguém de vocês aqui que vai falar em quem eu devo votar. Não é vocês que vão ditar as regras da minha vida. Na minha vida mando eu. Vocês mandam na vida de vocês. A senhora apoia quem a senhora quiser. É um direito constitucional da senhora. Isso é sagrado. E eu não estou aqui para questionar quem a senhora está apoiando, não. Eu estou aqui para falar as verdades que precisam ser ditas para a nossa população e que até hoje, poucos ou quase ninguém teve coragem de colocar o dedo na ferida e falar aquilo que eu venho falando desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira. E sobre visitar o prefeito, eu acredito que essa não é a função de um vereador. Porque que dia que o prefeito nos procurou para nos visitar também? Nós somos autoridades, assim como o prefeito é. Mas o prefeito não é um rei. O prefeito não é um Deus para vereador ficar batendo na porta dele todo dia pedindo bênção. Só para concluir, senhor presidente. Nós não vivemos um regime monárquico. Não é monarquia que isso aqui funciona, onde um rei ditava as regras e os súditos obedeciam. Isso aqui é uma democracia, vereadora. E quando eu vou para a minha rede social divulgar o meu trabalho, eu estou exercendo o meu direito de liberdade de conduzir o meu trabalho da maneira que eu achar que devo. Se a senhora não vai para um Facebook, por uma rede social, é um direito da senhora, eu não vou questionar isso. A senhora conduz o teu trabalho, o teu mandato, do jeito que a senhora achar que deve. Mas o meu mandato, o nosso mandato, será construído de acordo com a minha consciência. E indicação, vereadora, só para concluir, isso é um instrumento legal que nós temos dentro dessa casa, de estabelecer uma linha de comunicação entre o legislativo e o executivo. Talvez vocês não entendam que essa casa é um poder independente, ou seja, nós não precisamos de pedir bênção para o prefeito, pelo contrário, é o prefeito que tem que nos procurar para pedir bênção, pedir autorização. No mais, senhor presidente, só quero deixar claro que eu seguirei fazendo aquilo que eu venho fazendo, que é representar e defender o povo de Alpinópolis. Muito obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Rafael. Na tribuna livre, sem inscrição, momento da presidência. Eu também gostaria de reforçar as palavras aqui do vereador Rafael, quando ele disse que aqui é o canal, né, de contato, de comunicação com o prefeito. Vereador não precisa realmente, nem deve, ficar batendo na porta do prefeito a pedir uma estrada, uma ponte. Primeiro que é dever do prefeito fazer, mas se ele não faz, é aqui da Câmara, porque nós representamos o povo aqui, os vereadores. No momento que o prefeito passa a auxiliar os seus, somente os seus, aí é política sim. Aí realmente é política sim. Politicagem, né, vereadora Sandra? Politicagem sim. Porque é aqui que é o lugar. Vocês podem ler na Folha da Manhã. Reunião da segunda-feira ou terça, se não me engano, da Câmara Municipal de Paz. Tantos requerimentos. O vereador fulano de tal pedindo que conserta a estrada tal, que arruma a ponte tal. É aqui sim. Se o vereador está fazendo lá, o prefeito está fazendo só para o vereador dele lá, ele está fazendo politicagem sim. E sempre foi assim na Ventania. É uma pena. Sempre foi assim. Espero que mude a partir de agora. Quem sabe possa vir uma mudança por aí. Como a gente vê que o nosso país vai ter que mudar sim os rumos da política do país.
Então, acho sim importante as indicações, e aqui nós temos o nosso assessor parlamentar toda segunda-feira, o dia todo, e alguns dias da semana que precisar, ele vem aqui e ele faz a indicação para todos os vereadores, como fazia antes os outros vereadores, passava por essa casa. Agora eu acho divertido, o vereador vai lá da situação, conversa com o prefeito e fala, vou reformar a escola lá da Santa Efigênia, sei lá onde. Aí o vereador vem aqui, aí quer fazer bonito. Aí ele fala, indique, senhor prefeito, a reforma da escola, quando que o Vicente Bianco já sabe que vai reformar, porque o prefeito fala, passa lá, põe lá, sabe? E aí? Não foi fiscalização do vereador, o vereador tem a obrigação de fiscalizar, sim, ele não fiscalizou. Ele pegou lá com o prefeito que tem a reforma, aí depois não dá voto. Não teria votado, os outros vereadores teriam votado, que eles ficavam lá o dia inteiro tomando benção do prefeito, tirando foto com o prefeito, o dia inteiro, e não voltaram para esta casa, né, a vereadora Sandra do Nequim? É verdade. Senhor presidente. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, que há outras, a resposta ao vereador Guilherme, com todo respeito, eu respondi, eu acho que o senhor entendeu, né, direitinho, e essa presidência convoca os senhores vereadores para audiência pública para apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2017, no dia 31/5 de 2017, quarta-feira, às 13 horas, a 1h da tarde. Então, o que é? Os vereadores, o vereador Antônio Carlos ainda não estava nessa casa em janeiro, então de 4 em 4 meses o prefeito tem que vir aqui prestar conta. Então, nesse quadrimestre, que é o primeiro quadrimestre desse ano, ele virá aqui no dia 31 com a sua equipe da contabilidade, a 1h da tarde. E gostaria, o ofício que eu recebi do prefeito foi que convocasse reunião extraordinária, mas não é reunião extraordinária, é uma audiência pública que o prefeito tem que fazer na comissão de orçamento. Tanto é que quem comanda a reunião é a comissão de orçamento. Então, é audiência pública na comissão de orçamento. Então, não é uma reunião extraordinária. Todos os vereadores estão convidados a vir, a participar. Não tem por obrigação, mas é importante saber da situação do município, porque não é uma reunião extraordinária. Gostaria também de esclarecer mais uma vez, até não entendo porquê, do requerimento do vereador Antônio Carlos da Silva, que diz: venho requerer informações sobre a pauta da reunião desta data, do dia de hoje, tendo em vista que, ao contrário do disposto do artigo 138 do regimento interno desta Câmara, até o momento não fomos informados da ordem do dia. Então, eu gostaria que o vereador pudesse explicar. Senhor presidente, eu estou pedindo para o vereador, porque o senhor é líder do prefeito, vereador Guilherme, me desculpa. Porque ele pediu para que eu explicasse para ele. Não, então eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor é líder do prefeito dessa casa. Okay. Líder se você tivesse formado um bloco, aí teria um líder. Assim como o nosso não formou também bloco. Certo? Então, eu gostaria de pedir o esclarecimento ao vereador Antônio Carlos. Eu tenho direito ou não? Hein? De pedir a pauta, eu tenho direito? Vereador, direito o senhor tem, mas... Então eu vim pedir o meu direito. Se eu tenho direito, eu vim. Eu pedi. Então, mas na reunião da semana passada, da segunda-feira, o vereador ouviu eu passando a pauta desta reunião? Só responde sim ou não. Se eu tiver o direito de pedir, eu vou pedir. Não, vereador, sim ou não? Não, sim, ué. Ah, certo. Então tá, o vereador tomou conhecimento segunda-feira, sim, né? Então, esclareço que o mesmo deve ser indeferido, tendo em vista que na última reunião ordinária do dia 22, segunda-feira passada, este presidente comunicou todo o plenário que o veto ao projeto de lei número 003/2017 seria colocado na ordem do dia de hoje, 29 de maio de 2017. Pelo fato que no dia 22 de maio, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou a este presidente seu parecer e que na mesma data foi despachado neste mesmo sentido.
Comissão composta pelos vereadores Guilherme, Sandra e Rafael. Por outro lado, a ordem do dia fica também publicada no ato da Câmara, para a ciência de todos os cidadãos, inclusive dos próprios vereadores. Assim, pelo fato deste presidente já ter comunicado todo o plenário, conforme consta na ata da última reunião e áudio, e pelo fato da ordem do dia ficar publicada no ato da Câmara, indefiro o requerimento apresentado pelo vereador Antônio Carlos da Silva. Também gostaria de comunicar que, tendo em vista o requerimento da vereadora Sandra Silveira, o requerimento verbal da vereadora que foi feito nessa casa, sobre a convocação do chefe de departamento da Fazenda, senhor Antônio Domingos Ribeiro, que foi devidamente convocado no dia 18/4/2017, portanto há mais de 30 dias, e não compareceu nessa casa, até o presente momento. Determino ao assessor jurídico que tome as medidas cabíveis urgentemente, se possível, para que proponha a ação competente ainda esta semana, senhor assessor jurídico. Com relação ao requerimento da vereadora Sandra Silveira, que fez ao chefe do departamento da Fazenda, senhor Antônio Domingos Ribeiro, e não compareceu para dar as devidas explicações. Eu gostaria que o assessor tomasse as medidas urgentemente, inclusive judicial. Depois eu falo aquela que eu for falar do projeto. Gostaria de reafirmar mais uma vez, todos os vereadores convocados para as 13 horas, na quarta-feira, em audiência com o prefeito municipal. Convidado, né? Hein? Convidado, não Estou convidando todos os vereadores convocados para participar, mas não de reunião extraordinária, sim de audiência. Certo. É importante a presença de todos. Passaremos agora para a única discussão do veto total ao projeto de lei número 003/2017, de autoria do vereador Rafael Henrique da Silva Freire. O quê? Pode ler. Quero. Eu peço, então, sugerindo aqui pelos vereadores, que faça a leitura do parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 003/2017 do Poder Legislativo. Apreciação do veto total. Ementa e institui a ficha limpa municipal na nomeação de pessoas a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes executivo e legislativo, e da outras providências. Autoria: Rafael Henrique da Silva Freire. Relatoria: Guilherme Vilela de Lima. Relatório. O senhor prefeito vetou integralmente o projeto de lei número 003/2017, ora em comento. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade desta relatoria para que seja exarado o parecer quanto aos aspectos legais, jurídicos e regimentais. Em síntese, ao relatório. Passo a emitir meu voto. Voto da relatoria. Ao analisar o presente veto total, verifico que razões assistem ao senhor prefeito, visto que o projeto é inconstitucional, pois estaria com vício formal, pois esta matéria é de competência privativa do senhor prefeito, violando o princípio de separação dos poderes. Artigo 10 da Constituição da República. Conclusão. Considerando os fundamentos ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas, esta relatoria resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Assim, entendo que o veto é legal e constitucional e possui uma boa técnica legislativa e voto pela tramitação do projeto. Este é o parecer. Gabinete do Vereador, 22 de maio de 2017. Parecer da comissão. Os vereadores Rafael Henrique da Silva Freire e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento opinaram contra o parecer do senhor relator,
ou seja, emitido pelo vereador Guilherme Vilela de Lima, que seguiu na integralidade os motivos explanados pelo senhor prefeito em sua exposição de veto. O senhor relator apresentou seu parecer de forma a seguir o veto, pois em seu entendimento o projeto é inconstitucional, pois estaria com vício formal, sendo que a matéria seria privativa do senhor prefeito, violando o princípio da separação dos poderes, conforme previsto no artigo 10 da Constituição. Assim, compulsando os votos, foram 2 votos contra o veto e 1 a favor. Gabinete do vereador, 22 de maio de 2017, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, no exercício da presidência, Guilherme Vilela de Lima, vereador e relator, Rafael Henrique da Silva Freire. O projeto está em discussão. Única discussão. Bom, senhor presidente, eu peço a palavra para que eu possa explicar sobre o meu parecer. Quando eu disse que favorável ao veto, porque que acontece? Ao meu ponto de vista, em meus estudos, eu percebi o quê? Que essa lei que o vereador tenta criar dentro dessa casa, ele já existe na Lei de Improbidade Federal, onde diz assim que o artigo 1º, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% dos patrimônios de receita anual, serão punidos de forma dessa lei, na qual o mesmo vereador disse também que um dos pontos é que o cargo, ou agente político, ou o cargo que exercer de direito do prefeito, ele cumpra essas obrigatoriedades após a punição, já seja de imediato de 8 anos. Ao meu ponto de vista, eu acredito que eu vi porque é o seguinte, se em caso esses atos perante o juiz ele tem testemunhas, ele tem atos praticados e provas para que isso possa concorrer. E ele pode variar essa punição de 0 até 8 anos, onde pode o quê? Ao meu ponto de vista, esses 8 anos da lei municipal poderia passar por cima de uma lei do juiz, por uma punição do juiz, na qual, meu ponto de vista, por esse motivo eu votei a favor do veto também. Há outro ponto também, que eu acredito que seja, a Lei Ficha Limpa Federal, que foi de iniciativa popular, foi uma lei complementar, e a que eu percebi aqui, ela está sendo uma lei ordinária. Então, eu acredito que, ao meu ponto de vista, deveria ser também uma lei complementar. Como diz o artigo 54 da Lei Orgânica, o inciso 9, na qual diz que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, organização administrativa com a criação e estruturação de secretarias municipais. Então, eu acredito que esse também possa ser um ponto também que, ao meu ponto de vista, é uma lei inconstitucional. Porque, para mim, também é uma inconstitucional, porque cabe ao prefeito fazer essa lei por se tratar de funcionários do Executivo, como segue na Lei Orgânica o artigo 58, inciso 3 e 4, na qual diz o seguinte: são de iniciativa privada do prefeito as leis que disponham sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e sobre pessoal da administração, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Então, para mim, para que o projeto possa ser constitucional, deve ser âmbito legislativo. Ao meu ponto de vista, esse projeto, como é do legislativo, cabe ao
ao Legislativo exercer essa ficha limpa, e não ao Executivo. Eu acho que, se tem que exercer, eu acredito que o nosso prefeito que deve mandar essa ficha limpa para essa casa, para que a gente possa, sim, e não interferir nos processos do Executivo, ao meu ponto de vista, seguindo a lei orgânica. Essa lei pode ter uma punição maior, como eu disse, uma sentença judicial, na qual a punição é realizada por um juiz com testemunhas, colhendo provas e participação do Ministério Público. Essa lei tem como punição máxima de 8 anos, podendo o réu ser punido em 3 anos, 5 anos, 2 anos. Nesse projeto de lei, o funcionário já fica 8 anos em punição. Então, a lei vai passar por cima do juiz, do Ministério Público. Isso é, ao meu ponto de vista, isso já é uma lei o quê? Para o meu ponto de vista, parecer, como até mesmo aqui tem um voto, assim como encontrei outros, eu vou dizer apenas um, para não estender muito as defesas, na qual, no Poder Judiciário, um juiz deu ação de inconstitucionalidade a um projeto no Rio Grande do Sul, onde diz que o quê? A instituição de critérios de vedação para nomeação de cargos de comissões de função gratificada, isso aqui, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa a lei municipal proposta pelo Poder Legislativo que institui vedações para nomeação de cargos em comissão em função gratificada no âmbito do Poder Executivo Municipal, porquanto as leis que disponham sobre servidores públicos do Executivo, seu regime jurídico e provimento de cargos são de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, nos modos do artigo 60, inciso 2, a linha B de Constituição Estadual, aplicável aos municípios em virtude das principais de simetria. Então, ao meu ponto de vista, eu acatei junto desse, por inconstitucionalidade, é por isso a minha defesa, porque para mim é um projeto de aparência e que já existe hoje dentro da lei federal, que cabe aos municípios todos acatarem todas essas leis federais, na qual, se tiver algum cargo lá hoje, pode ter certeza que o prefeito exonera. E eu acredito que todos os cargos existentes lá hoje, todos pediram, foi pedido, até fui no escritório de contabilidade, eles emitiram todas as certidões negativas, na qual não constava nada, todos os cargos de confiança hoje estão aptos a exercer o cargo de confiança. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Guilherme. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, eu acho que essa discussão ela é muito oportuna. Primeiramente, porque o nosso país vive uma situação que eu acho que ainda não tínhamos vivenciado em mais de 500 anos de existência, descobrimento do Brasil. Primeiramente porque nós estamos diante do maior escândalo de corrupção que assolou o nosso país. E é tão grave, senhor presidente, que olhamos para um lado e olhamos para o outro e não vemos saída. O povo brasileiro não consegue ter a esperança de qual político irá representá-lo de maneira digna. E então, este vereador que vos fala, chega nesta casa propondo um projeto de lei para criar a ficha limpa municipal, atendendo um clamor da população, mas principalmente atendendo um princípio que é constitucional, é o da moralidade, é o da moral no trato da coisa pública. E quando eu propus este projeto de lei, senhor presidente, não foi um projeto de lei para o senhor prefeito que lá está. Porque você não cria uma lei personificando ela, ou seja, essa lei vai valer porque o prefeito é o senhor José Gabriel. Essa lei vai valer porque o prefeito é o senhor João, Pedro,
seja quem estiver lá. Você cria uma lei pensando na população. Você cria uma lei pensando no retorno que ela trará para a nossa cidade. E esta lei, até que ela seja revogada, se é que ela seria revogada, ela tinha validade tanto para esse mandato, quanto para os próximos outros que viessem sucedê-lo. Então, senhor presidente, eu fico muito triste, vereador Guilherme, de ouvir da sua boca que esse projeto da ficha limpa municipal é de aparência. Não é vereador de aparência. Eu não sou e não estou vereador de aparência. Eu acolho o seu sorriso, eu acho talvez como uma dor na consciência, porque o senhor sabe muito bem disso. Eu não estou aqui para fazer carreira política. Eu não sou um político de profissão. Meu prazo de validade dentro dessa casa, ele é limitado. Já disse isso várias vezes e repito quantas for preciso. Eu não estou vereador para tentar a reeleição daqui 4 anos. Eu estou vereador para cumprir fielmente com aquilo que o povo confiou em mim, representá-los. Então, quando o senhor diz na sua fala que é um projeto de aparência, eu não sei de onde o senhor tirou essa ilusão. Talvez até sei, mas isso comentaremos em uma outra ocasião. Mas vamos às partes técnicas que o senhor referiu. Primeiramente, vereador, o senhor faz parte da comissão, deu parecer favorável, quando o projeto entrou em tramitação nessa casa, aproximadamente uns 3 meses atrás. O projeto veio para o plenário, o senhor votou a favor do projeto. Aí o projeto desceu para o prefeito, porque foi aprovado por essa casa. Aí o projeto desceu para o prefeito. O prefeito vetou o projeto. Aí o que o senhor faz? Chega aqui e muda completamente tudo aquilo que o senhor fez lá atrás. Joga no lixo tudo aquilo que o senhor fez lá atrás. Só que, vereador, se eu estivesse errado, eu lhe daria os parabéns. Mas eu sei que não estou e vou provar para o senhor que eu não estou, porque o meu projeto não foi baseado no meu ponto de vista. O projeto da ficha limpa municipal foi baseado em jurisprudência, foi baseado na Constituição, foi baseado na Lei Complementar número 64 de 90. Eu não estou falando aqui no meu ponto de vista. Eu estou falando aqui naquilo que está no papel, naquilo que é lei, naquilo que é entendimento do TJ. Pois bem, aí o que acontece? O senhor prefeito veta alegando inconstitucionalidade. E o senhor vem e acompanha o veto do senhor prefeito. É um direito. Estou aqui para discutir o mérito do teu voto. Estou aqui para discutir o mérito do projeto e a justificativa do teu voto. O senhor falou da inconstitucionalidade dos 8 anos. Eu me lembro na reunião que nós tivemos no plenarinho, o senhor ainda me disse: eu quero que o senhor me prove de onde que o senhor tirou esses 8 anos. Na lei que o senhor citou agora há pouco, a lei 64 de 90, artigo 1º, o senhor pegar lá nas alíneas F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, todas estas alíneas relatam 8 anos. Então, este legislador que vos fala, nada mais fez que uma extensão daquilo que estava nesta lei para o projeto.
Só que, senhor vereador, não é porque já existe uma lei federal que trata da ficha limpa que nós não podemos adaptá-la e trazê-la para a nossa realidade. Nós temos, por exemplo, uma Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é soberana, mas nós temos as constituições dos estados. Então não é porque existe uma lei que não pode existir outra que estará amparando aquela lei que já existe. Depois o senhor diz a respeito da questão da inconstitucionalidade dessa lei, que seria inconstitucional. O prefeito fundamentou o seu veto com um julgado de 2012 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu estou trazendo aqui agora, senhor vereador Guilherme, e consta, está aqui anexado no parecer jurídico, é porque eu não fiz esse projeto no achismo, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 2015, é a matéria mais atual que nós temos nesse sentido, que diz o seguinte, no voto do eminente desembargador: ao contrário do alegado, a Lei Municipal 5.665 de 2014, essa lei é lá do município da cidade de Pará de Minas, não dispõe sobre criação, alteração ou extinção de cargos públicos ou outro assunto atinente à economia interna ou à organização da administração municipal. Matéria esta, sim, de iniciativa exclusiva do Executivo. Seu objeto são os critérios para nomeação de servidores para o exercício de cargos comissionados ou funções de secretários municipais, presidentes e ou diretores de autarquias, fundações de institutos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Pará de Minas. Isso aqui é um trecho do voto do eminente desembargador. Então, quando o senhor diz que é competência privativa do prefeito dispor sobre isso, o TJ já joga por terra toda essa sua justificativa. E não sou eu que estou falando, são os desembargadores, está lá em Belo Horizonte, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu comungo desse entendimento. O senhor sabe por quê? Porque competência privativa do prefeito, eu estaria invadindo se eu estivesse criando regras, inovando regras para a contratação de funcionários. Isso eu não estou fazendo. Invadindo a competência privativa do prefeito, eu estaria fazendo se eu estivesse dando gastos, onerando o erário público, o executivo. Isso eu não estou fazendo. Invadindo a competência do senhor prefeito, eu estaria, se eu quisesse ditar a ele a maneira que ele deve conduzir a sua administração. E isso eu também não estou fazendo. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende dessa maneira. Está aqui. O acórdão, depois se o senhor quiser ler, está à tua disposição. E mais, vereador, nós temos um entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a instância máxima da justiça em nosso país. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre o princípio da moralidade administrativa, diz o seguinte: não bastará ao administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade. Deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos da razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da administração pública.
Então, senhor vereador Guilherme, a moralidade, como o senhor pode ver, ela é um princípio constitucional. E quando eu propus esse projeto da ficha limpa municipal, buscava tão somente isso: moralizar a administração pública em nosso município. Não estou aqui com esse projeto dizendo que o senhor prefeito tenha funcionários que se enquadrem nessa situação. Eu acredito que não tenha. Mas poderia ocorrer no futuro, quando outros mandatários, outros prefeitos assumissem a prefeitura, e isso viesse a acontecer. Porque veja bem, vereador, existe a ficha limpa que proíbe o cidadão, a pessoa que tem a ficha suja, de ser candidato a algum cargo político. Mas aí, ele pode, por exemplo, ocupar um cargo de confiança, que não entra na vedação dessa lei, e que será pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, dinheiro do povo. Inclusive, vereador, já há algumas emendas à Constituição, algumas propostas circulando, tramitando no Congresso Nacional a esse respeito, para que a lei da ficha limpa também abarque os cargos de confiança e comissionados. Porque vejam vocês, se o cidadão não pode ser candidato a prefeito, a vereador, deputado, presidente, governador, porque é ficha suja, mas ele pode ocupar um cargo de confiança. E ele está sendo pago com dinheiro público, o mesmo dinheiro que pagaria caso ele fosse um prefeito, um governador, presidente. Então, com a ficha limpa municipal, esse tipo de situação não iria ocorrer mais em nosso município. E Alpinópolis teve a oportunidade de ser exemplo lá fora. Não o vereador Rafael Freire, não. A nossa cidade, é o nosso povo. Teve e está tendo. Quem sabe, depois da minha fundamentação, mostrando para o senhor que o projeto é constitucional, o senhor não mude a sua posição e mude o seu voto. Ficaria muito feliz, não por mim, mas sabendo que o senhor estará fazendo aquilo que é justo, aquilo que é necessário à nossa população. E só para finalizar, vereador, eu não sei qual será o resultado dessa votação, mas eu sei que será um resultado histórico, porque dependendo do resultado, nós faremos com que a moral saia pelas portas do fundo dessa casa, e permitiremos que a vergonha entre pela porta da frente. E eu detestaria, senhor vereador, de estar ao lado daqueles que me venceram, porque essa derrota não será acreditada na conta do vereador Rafael. Esta é mais uma derrota que vocês estão colocando ao povo de Alpinópolis. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra novamente. Concedida a palavra. Eu acredito, por isso que eu trouxe a lei de improbidade administrativa também, porque diz o seguinte: ao meu entendimento, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território de empresa incorporada, ou patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio ou enerário haja corrido ou concorra com mais de 50%. Então, eu acredito que isso, a lei de improbidade administrativa, ela também encaixa. Se a pessoa que ela tem a ficha suja, ela tentar exercer, eu acho que a lei da improbidade, ela corta ele. Ao meu entendimento, eu tenho um entendimento jurídico diferente, e é uma lei que
existe com vários posicionamentos diferentes, que são posições diferentes, cada um tem um entendimento diferente, que ao meu entendimento seria esse. Eu não estou aqui para discutir, muito menos que a primeira vez que eu vejo hoje uma discussão sadia dentro dessa casa, porque o que acontece? Eu acredito que se a ficha limpa, ela tira os políticos, a lei de improbidade ela vem e executa, para que outros cargos não possam ser exercidos. Esse é o meu entendimento. Que é o meu entendimento, ela já existe hoje. Que eu acredito que o prefeito que tentar colocar alguém que possui uma ficha suja lá, cabe aos vereadores exercerem o papel de vereador, fiscalizar e barrar. Que o legislativo está aqui também para fiscalizar. Esse é o meu entendimento. Devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor vereador Guilherme, até agora o senhor não nos mostrou, por A mais B, na onde está a inconstitucionalidade desse projeto. A lei de improbidade administrativa, ela discorre sobre uma determinada situação. O projeto da ficha limpa municipal, ele é claro, ele é objetivo, ele é direto. Então, quando o senhor tenta jogar todos na mesma panela, está acontecendo o equívoco da tua parte. Porque não é esta a realidade, não é este o entendimento jurídico e legal da lei de improbidade administrativa. Até porque a lei de improbidade administrativa, ela é aplicada ao sujeito que já ocupou algum posto político. E nem sempre o cidadão que vai ocupar um cargo de confiança ocupou um posto político. Nós temos exemplos aqui na nossa cidade. Quantos cargos de confiança da prefeitura sequer um dia foi vereador ou prefeito? A maioria. Mas que poderiam ter a ficha suja. Não estou dizendo que tem, não é isso. Eu acredito que não tenham. Mas isso poderia ocorrer num futuro. Então é difícil, porque eu acho que eu posso trazer para vocês aqui, despejar um caminhão de jurisprudência, posso trazer os ministros do STF para fazer essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês não mudam de opinião. Eu acho que seria mais bonito, seria mais sadio, vocês chegar e assumir. Estou votando junto com o prefeito, porque o autor do projeto é o vereador Rafael Freire. Estou votando junto com o prefeito, porque eu fui mandado votar assim. É mais sadio. É um direito de vocês, estou aqui para questionar isso não. Do mandato de vocês, vocês fazem o que bem entender. Mas eu acho que a transparência, a moralidade, a ética, isso é algo que a gente tem que carregar dentro dessa casa. Então, respeito o posicionamento de vocês, não concordo, que se o senhor tivesse provado que eu estava errado, inclusive eu votaria contra esse projeto. Então, no mais é isso. Uma boa votação a vocês, aos senhores, e que votem com a consciência ou com o mando de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Passaremos agora para a única votação do veto ao projeto de lei número 003/2017, de autoria do vereador Rafael Henrique da Silva. Freire, desculpa. Encaminhamento e votação. Vereador Guilherme, líder do governo. Senhor presidente, desculpa, porque eu estava atendendo, o Ricardo estava me mostrando. No caso, a gente está votando a favor do veto, contra o veto, a favor do projeto, contra o projeto. É
o veto, o prefeito vetou. Certo. Certo? Então você vai votar a favor do veto ou contra o veto. Entendi. Encaminhamento de votação. Peço aos colegas que votem a favor do veto. Vereador Rafael. Peço aos colegas que votem contra o veto do senhor prefeito. Vereador Guilherme. Voto a favor do veto. Vereadora Paulina. Voto a favor do veto. Vereador Antônio Carlos. Voto a favor do veto. Vereadora Sandra de Joaquim Tamar. Eu voto contra o veto e gostaria mais uma vez de parabenizar o... Não foi, né, Rafael? Não foi dessa vez, mas nós ainda vamos conseguir êxito nesse trabalho, porque eu sei que nesse projeto você quis colocar um caso de moralidade pública. Em momento algum, falar ao senhor prefeito que cargo não colocar. A gente quis, foi você e a gente quer, votando, moralizar. Então, parabéns mais uma vez, mesmo que não passe agora, a gente pode tentar, de outra maneira, estar ajudando e respeitando o nosso povo. Vereadora Sandra Nequim. Eu vou votar contra e vou justificar. É uma vergonha. Vergonhoso. Eu estou decepcionada. Aonde que só está falando em corrupção, anarquia que está o Brasil, eu acho que a gente começa mudando na própria casa. Como que eu tenho coragem de falar de Brasília, sendo que aqui eu estou fazendo pior? Se tivesse, na hora que a gente tivesse votando o projeto, na comissão, poderia ter levantado esses questionamentos na hora da votação aqui, mas depois que o prefeito veta e vem para cá, na hora que o nobre colega Guilherme falou que todos os cargos de confiança tirou a certidão negativa. São pessoas do bem que estão lá, os cargos de confiança, são pessoas idôneas. Isso eu não tenho dúvida, que todos os cargos são pessoas idôneas, pessoas do bem. Mas nós não estamos fazendo lei, nós não estamos falando que o senhor prefeito está fazendo bom agora. É uma moralidade. Eu estou apenas indignada, gente. Não seja vereadora de cabresto, meu voto é contra. Vereador Rafael. Vou votar e vou justificar, senhor presidente. Hoje eu irei para minha casa e dormirei de consciência tranquila, sabendo que combati o bom combate. Sabendo que não me furtei da minha obrigação de representar o nosso povo e de prezar por uma política ética e transparente. Durmam, senhores vereadores, com o barulho destes. Meu voto é contra. Vereador Mauro. Meu voto é contra. O veto do prefeito municipal de número... na verdade, o projeto, o veto do prefeito municipal da ficha, fala ficha limpa, né? Tem uns que falam ficha suja, eu prefiro falar da ficha suja, foi mantido. O veto foi aprovado. Pauta para a próxima reunião. Senhores vereadores e vereadoras aqui presentes. Pauta para a próxima reunião do dia... Vai dar dia? Senhor presidente. Dia? Senhor presidente, eu gostaria que o senhor constasse na sua fala, para ficar registrado em áudio, os votos foram 4 votos. O vereador Rafael, secretário, faça a leitura da votação. Foi 4 votos contra o veto, senhor prefeito, e 3 votos a favor do veto. Porém, a matéria precisaria de 5 votos, né, favoráveis para que o veto fosse derrubado. Então, por esse motivo, fica mantido o veto. E teve a ausência do vereador Joaquim. Então, por esse motivo, fica mantido o veto, como o senhor disse. Obrigado, vereador Rafael. Então, mais uma vez, vereadores e senhoras vereadoras e senhores vereadores,
Pauta para a próxima reunião do dia 5/6/2017. Discussão e votação do projeto de resolução número 007, de 29/5/2017. E projeto de lei número 011/2017. É o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Primeira discussão e votação. Se os senhores membros da Comissão de Legislação concluírem os seus pareceres. Então, a pauta para a próxima reunião é o projeto de lei, se quiser escreverem aí, é o projeto de resolução número 007, de 29/5/2017. E discussão e votação do projeto de lei de diretrizes, projeto 011/2017, se as comissões concluírem os seus devidos pareceres. Então, se as comissões concluírem os pareceres, esta é a pauta da próxima reunião de segunda-feira, dia 5/6. Se não concluírem, não tem pauta para a próxima reunião. Encontram-se inscritos para falar na explicação pessoal os senhores vereadores, a vereadora Paulina Desidério Cândido, assuntos da reunião; Mauro Celso de Souza Santos, assunto da reunião; Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, assuntos da reunião; Rafael Henrique da Silva Freire, assuntos da reunião. E Sandra... Não, ele trocou de Sandra. Eu falo coisa. As duas Sandra? Não, eu não vou falar, não. Só eu. É ela, ele trocou. Então, Falou, tá. certo. Então, Paulina Desidério Cândido, 3 minutos e 30 segundos. Igual o senhor falou que tem que tomar benção lá na prefeitura, tomar benção do prefeito. E aí e o respeito, só onde está? E o respeito, não é que eu vou falar. O que é isso? Por favor, peço silêncio, plenário. Aí eu não uso tomar benção de prefeito, porque eu estou entrando eu entrei de vereador, está com 4 anos e não tem nem 6 meses ainda. Então o que acontece? Eu nem pensava que eu era vereador, não sabia que partido que estava lá, que deixava de estar. Todas as vezes, e eu já bati na porta dos prefeitos, adversário, do meu lado, do outro lado, eu bati, toda a vida foi atendido. Eu não é que eu vou tomar benção, não, largando minha obrigação aqui, que isso aqui não é uma política, não, porque eu tenho costume, porque eu estou com 67 anos e eu nunca pensava que eu ia entrar de vereador, não, eu estou com 4 anos e pouco. Então tem bem ano que eu gosto de ajudar o povo, sem interesse, sem nada na minha vida, sem ganhar nada. Eu saí de lá do São Bento e vim aqui na prefeitura, batia na porta e nunca precisei tomar benção de prefeito. Cada prefeito tivesse lá, queria saber se adversário ou se não era. Eu ia, batia na porta e fui bem recebida, graças a Deus. Não é que eu tomar a benção, não, mas se precisar de tomar uma benção, Deus te abençoe. É uma palavra de Deus, uma palavra muito bonita. Foi até bom o senhor falar, porque às vezes eu posso chegar lá e tomar a benção do prefeito, porque quanto mais abençoado a gente é, melhor é para trabalhar, graças a Deus. Mas eu não uso, não, né? Porque agora eu vou ter que fazer as coisas na Câmara aqui, levando papel para prefeito, não. Porque eu tenho coragem de onde o prefeito, eu tenho caráter, porque eu não sabia que eu ia entrar nem para vereador. Quantos anos? Porque nem agora 4 anos e pouco, eu estou ajudando o povo, não. Eu sou acostumado a ajudar há muitos anos, porque eu conheço que a prefeitura não é de hoje. Eu conheço que a prefeitura deu canela aqui na Praça da Matriz, aqui, ó. Toda a vida eu gostei de ajudar o povo me pedia, assim, Paulina, você vai lá, assim, vou, já usava ajudar o povo, sem ganhar um destão, e não estava nem aí. E se nós quiser acabar com esse salário da Câmara, nós trabalhar de graça, salário mínimo, que eu não estou vendo que não vai sair nada, nós devíamos trabalhar de graça, ajudar.
Ajudar o povo é muito mais bonito. Para que ficar levando papel, ocupando papel? Se eu vou esperar papel para ir, eu vou lá, já vou logo, igual já é acostumado a trabalhar muitos anos atrás. Agora, uma benção é muito bonita, é muito importante para a pessoa, que a hora que fala Deus te abençoe, está abençoando mais. Então, não usa tomar benção de prefeito. Mas agora, se for problema, precisar, quiser que eu vou tomar benção de prefeito, eu vou. Mas meu serviço, tomando benção, não tomando, ele vai sair. Porque aí eu estou do lado do povo. Do lado do povo. Sou do lado do prefeito, sou do lado do povo, sou do lado dos caciques, e precisou, eu estou aqui na cama, mas o meu serviço já continua lá, já adianto. Aí eu vim da roça, me pediu lá, a reunião é 4 horas, eu já vou lá mais cedo, já para tu tem que fazer, porque eu não sou um negócio de interesse não, porque eu gosto de trabalhar para o povo, graças a Deus. Agora a benção, não, e o outro, se eu estou aqui também, igual o outro, o vereador falou, não, eu sei que eu tenho direito ao meu voto, cada um tem direito para votar, eu não tenho cegueira não, eu voto para quem eu quiser e o outro, mas como é porque isso já mandar ou levar, foi eu fiz para o prefeito e pedindo para nosso lado, dar recado para o prefeito, fazer o serviço, não preciso disso aí, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo, então não preciso ninguém me mandar não, porque a minha obrigação que eu tenho que fazer, eu não espero para outro não. Devolva a palavra, presidente. Obrigado, vereadora Paulina. Com a palavra, o vereador Mauro Celso de Souza Santos. Assuntos da reunião. Presidente, é o seguinte, só lembrando aí, como presidente, né, da Comissão de Orçamento e Finanças, que, como o senhor já disse anteriormente, dia 31 agora, será realizada a audiência pública, né, às 13 horas, que é a prestação de conta do senhor prefeito a esta casa. E é uma pena, com relação ao projeto, é uma pena que não tenha sido, que a gente não conseguiu levar adiante a proposta, o projeto do vereador Rafael. Eu acho que para descontrair um pouquinho aí, faltou alguma coisa no projeto, vereador. Além de tudo isso que o senhor falou, tinha que ter sido construída uma rampa e deixar bem claro lá, quem fizer coisa errada vai ser jogado aqui, ó. Faltou isso. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, assuntos da reunião. Senhor presidente, como eu faço parte da comissão que foi, né, escolhida para o regimento interno, a lei orgânica, eu peço para o presidente pedir para fazer uma licitação para contratar uma pessoa que faça a lei orgânica, o regimento, refaça, né? Regimento interno e o código de ética e postura do município, porque está uma vergonha o regimento interno e os nobres colegas não querem entender que está errado, porque eles não caiu a ficha que como que está sendo. E eu peço isso para o senhor encarecidamente, que seja mais breve possível. Eu vou cobrar e a próxima reunião, se for o caso, eu entrego por escrito para o senhor para passar para a licitação. Muito obrigada. Eu respondo à vereadora Sandra no seguinte: eu gostaria que fizesse por escrito, mesmo porque me respalda. Sim. É muito importante. Realmente, a revisão da lei orgânica do município e do regimento interno, e também temos o código de postura, né, e ética que precisamos, a gente vê que é urgente, né, que essa casa precisa. Nós foi indicado já uma comissão, eu já vi que não vai funcionar, então eu vou fazer isso aí oficial. Certo. Estarei enviando para essa Câmara oficial a formação de uma comissão para a lei orgânica do município, uma comissão para o regimento interno e outra comissão para o código de ética, que é muito importante, senão essa casa não vai para frente. Não vai. Realmente, nós vamos passar vergonha sempre, e daqui uns dias a população está batendo aqui, toda a população está batendo aqui, e isso aí é vergonhoso. Tinha, inclusive, um curso para fazer sobre a revisão, porque muita coisa na lei federal de 88 mudou, foi feita alteração, e a nossa lei orgânica praticamente ela já está quase que sem validade, vários artigos dela. E essa Câmara, esses vereadores têm sim tomar posição, sim. Certo?
Então, na próxima reunião, vereadora, pode ter certeza que eu estarei aí fazendo oficialmente e gostaria muito que a senhora fizesse através de ofício ali na secretaria. Por isso que eu acho importante, nobre colega, porque se a gente for fazer, porque a comissão que foi designada era eu, o Rafael e a Maísa. A Maísa saiu, entrou o Guilherme. O que a gente for fazer, vai falar que a gente está tomando partido. Se for uma pessoa técnica, uma pessoa experiente, aí é totalmente diferente. Eu vou fazer por escrito e vou pegar a assinatura dos colegas. Muito obrigada, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Sandra Moraes Silveira Borges. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, mesmo antes de ter pedido, sobre o meu requerimento, que foi feito com data do dia 17 de abril. Então, como prazo regimental, sequer o prefeito respondeu. Tenho muita admiração por ele. Quando a dona Paulina fala que vai lá, que tem resposta imediata, eu não tenho como estar indo lá. Eu tenho que usar dos artifícios que a gente tem aqui dentro. Isso aqui nada mais chamando o diretor lá do Departamento de Fazenda, para a gente conversar e dialogar aqui dentro dessa casa sobre as férias prêmias, sobre o Estatuto do Servidor. Então, por que simplesmente, depois de... Hoje nós estamos no dia 29 de julho. Sabe, eu estou pedindo uma coisa, eu estou dentro da lei, eu estou dentro do regimento interno. Então, porque, assim, é tanto descaso que nem sequer responde. Isso aqui é uma casa de leis. Nós estamos aqui dentro para fiscalizar, para fazer lei, sim. Se eu pedir que viesse aqui, é porque eu estou assegurada. Eu não pedi para ninguém vir aqui para fazer graça, para aparecer para ninguém aqui. Eu pedi porque o servidor tem direito, assim, as suas férias prêmios, e está sendo negado. Então, nós temos que saber, fundamentado em quê, por que não está sendo pago. Eu agradeço o senhor presidente por ter pedido que fosse tomadas medidas cabíveis, e espero que, dessa maneira, eles se manifestem. Muito obrigada, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Sandra. A vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, assim que ela gosta de ser chamada. Passa a palavra ao vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Assuntos da reunião tem 3 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentos já feitos. Para finalizar aqui a minha participação nesta reunião, eu gostaria de fazer um agradecimento de maneira especial aos meus companheiros de bancada, ao senhor presidente Zé Acácio, ao vice-presidente Mauro da Ração, às vereadoras Sandra do Nequinha e Sandra do Joaquim Tamar. Pois vocês hoje deram uma prova viva, testemunho vivo, de que acreditam na nova política. Quando vocês votaram favoravelmente ao projeto da ficha limpa, eu tenho certeza que os senhores e as senhoras não fizeram isto porque o autor do projeto era o vereador Rafael Freire. Vocês fizeram isso porque sabem da importância desse projeto para a nossa cidade. Então fica aqui os meus sinceros agradecimentos. E aos vereadores Paulina, Guilherme e Antônio Carlos, eu agradeço também, porque votando não, e da maneira como vocês justificaram, eu aprendi com vocês, e eu estou aprendendo também com vocês, como não ser vereador. Então vocês me ensinam, de uma certa forma, com a postura de vocês aqui dentro da Câmara. Vocês me ensinam como não me portar, como não agir. Então eu sou grato a vocês também por isso. Agora os senhores vão para a casa de vocês e façam um exame de consciência, porque eu tenho certeza que essa noite os senhores não dormem. Eu tenho certeza que esta noite os senhores sentirão o peso da consciência.
E digo mais também, senhor presidente, digo mais também. Esta casa é a casa do povo. Nós estaremos aqui votando assuntos de interesse do povo. E eu não vou na prefeitura para fazer barganha com o prefeito. Se um dia eu tiver que ir na prefeitura, é porque de fato tem necessidade. Como nós fomos no início desse mandato. Eu, o senhor José Acácio, o senhor Mauro. Sentamos com o prefeito e conversamos. Agora, se o prefeito está esperando que eu vá lá, pedir para ele, pelo amor de Deus, para ele atender as minhas indicações, isso eu não faço e jamais farei. Que é a obrigação dele, enquanto prefeito, atender os pedidos do nosso povo. Eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelo povo de Alpinópolis. E quando ele não atende os meus pedidos, ele não está atendendo os pedidos, é da nossa população. E só para concluir, senhor presidente, só para concluir, eu também não vou lá para ouvir, seja de quem for, ah não, vereador, se você quer que eu faça isso, então vem conosco, vem com a gente, vem com nós, não é assim que fala, senhor presidente? Vem com nós. O senhor quer que tenha os seus pedidos atendidos, vem com nós. Não, eu não fui eleito para isso, eu não sou capacho de prefeito e eu estarei aqui para representar o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Rafael. Gente, cadê o Guilherme? Passou Vereador mal, não? Guilherme. Guilherme está passando mal, não? Eu vou Gente. encerrar a reunião. O América tem que Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.